Gênesis, capítulo de número 2. Versículo de número 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo quanto Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos seus ossos e carne. Disse Adão: esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque porquanto do varão fora formado. Quem diz amém? Amém. Gênesis capítulo 4. Versículo de número 16. Versículo de número 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de norte, da banda do oriente do. E conheceu Caim. E ela o concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. 25. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos ajude, Deus, a interpretar conforme o Espírito Santo. Nos dê sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, quem puder trazer uma água para mim, traga, por favor. Apesar dessa noite eu não ter passado muito bem, tive febre a noite toda, e até agora à tarde não estava muito bem. Pedi graças a Deus para estar aqui, para cumprir com aquilo que falei na escola reunida, de trazer uma palavra dentro de uma temática que nós chamamos em teologia de apologética. E o que é apologética? Vamos segurar a ação. Tá certo. E o que é apologética? Apologética é defesa da fé. É você trazer a interpretação da verdade pela verdade, que é a palavra de Deus. Isso é apologética. Diferente de apologia. Apologia
é a distorção da verdade e a defesa da distorção da inverdade. Apologia ao crime, defesa do crime. Apologia à morte, ao estupro. São coisas que são defendidas, mas são coisas erradas. No capítulo 2 nós encontramos no versículo 18 Deus criando a mulher. A mulher, ela foi criada por Deus, e Deus deu nome a ela, melhor dizendo, Adão, chamou-a de varoa, ou Eva, primeira mulher. Glória a Deus. E veja bem que a Escritura, ela nos revela como a mulher foi formada, por que ela foi formada. Se você continuar com sua Bíblia aberta, que é muito bom, no capítulo 1, no versículo 27 ou versículo 26, nós temos uma margem de como Deus e de como foi que Deus criou o homem e como Deus criou o homem no seu caráter. Façamos o homem, versículo 26, a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou macho e fêmea. No capítulo 1, você vai encontrar Deus criando os animais, e Ele vai criar as aves, e Ele vai criar os seres, e Ele vai criar os luminares, e assim consequentemente. Mas no versículo 22, versículo 24, disse Deus: produz a terra a alma vivente conforme a sua o que, meus irmãos? Gado, réptil, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim o foi, ou assim foi. Quando as falsas doutrinas estudam isso aqui, o versículo 26 e o versículo 27, que está antes da criação do Adão, eles entendem e subentendem que antes da criação de Adão já existiam seres humanos. Só que a primeira coisa que nós devemos entender é que a Bíblia não está escrita cronologicamente na sequência. Há eventos que foram primeiros e estão bem na frente, há eventos que foram segundos e estão atrás, porque a Bíblia foi feita a partir de escritos que estavam perdidos há 1000 anos. Então se achava um, publicava, se achava outro, publicava. Por isso que nós temos esse desencontro de cronologia. Veja, o livro primeiro da Bíblia, na Bíblia hebraica, não é Gênesis, é Jó, porque Jó é primeiro do que Moisés. Porém a revelação da criação foi dada a quem? A Moisés. Logo, na organização da Bíblia como ela é hoje imprimida, se coloca Gênesis em primeiro lugar. Mas o livro mais antigo é o livro de Jó. Isso altera a verdade? Não. Isso altera a inspiração do Espírito Santo? Também não. É só uma organização humana. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Neste desejo de desfazer da verdade bíblica, nesse desejo de desfazer as obras bíblicas e desfazer de Deus, os ateístas, os ateus, eles começam a pôr em xeque a verdade de que Deus criou homem e mulher no mesmo ambiente. Eles colocam os seres que Deus criou antes e ainda criam uma teoria
de que a primeira mulher de Adão não foi ela. E vocês e nós devemos ter esse cuidado para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Há uma cultura no judaísmo, e o interessante é que essas coisas, muitas delas não vêm das outras religiões, vêm da religião que Jesus nasceu, porque diz que o profeta não tem honra na sua pátria. Diz que quando os rabinos foram estudar a história de Adão, muitos deles, rabinos que estavam desviados da verdade de Deus Criador, eles escreveram um livro em hebraico e eles trouxeram a história de uma mulher chamada Lilith. Para esse estudo paralelo da Bíblia, que distorce a verdade e que mente, eles dizem que Lilith foi uma mulher criada da mesma forma que Adão, do barro. Segundo o livro chamado de Zohar, eles escreveram dizendo que quando Deus cria Adão, baseado que Gênesis 26 e 27 é a criação de Adão e desta mulher, e não Gênesis 2 em diante, eles dizem que Deus cria Lilith, segundo esta teoria. E quando Lilith nasce do barro junto com Adão, e ela tem que procriar, porque as religiões que não creem em Jeová, eles dizem que havia homens e mulheres antes de Adão, e de Adão para frente são homens e mulheres da natureza de Deus, e de Adão para trás são da natureza caída, se referindo a esta mulher. Eles dizem que esta mulher, ela tomou um ódio tão grande da natureza que Deus a fez de submissão, que ela não aceitava de maneira nenhuma ser dominada, ser orientada por Adão, chegando a dizer que no momento, segundo esse escrito, no momento de intimidade do casal, ela não aceitou que Adão ficasse por cima dela, fazendo com que agora ela se separasse, e disse que ela foi morar no Mar Vermelho, e lá encontrou-se com demônios. Isso é uma lenda. Encontrou-se com demônios e teve relações com demônios, e se encontrou com o anjo Samael, que na tradição hebraica é Lúcifer, e ela teve relações com ele e se tornou a serpente. Mas a Bíblia diz que a serpente é Satanás. Mas o que é que isso tem a ver? Tem alguma coisa a ver com o mundo pós-moderno? Tem. Porque o movimento feminista, não o primeiro movimento feminista que queria o direito da mulher trabalhar, o direito da mulher ter uma igualdade de salário, aquilo ali tudo normal, mas o movimento feminista dos anos 60 até os dias de hoje é baseado nesta mulher. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Porque o papel do diabo é isto aqui que nós vamos ler agora. Romanos capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 25. Romanos 1, 25. Todos nós vamos ler. Quem achou pode dizer amém. Amém. Pois mudaram a verdade de Deus em... Pois mudaram a verdade de Deus em... E honraram e serviram mais a quem? Do que é bendito eternamente. Amém. Olha a distorção da natureza. Pelo que Deus os abandonou as paixões o quê? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza.
As mulheres dos anos 60 que se basearam, porque o movimento feminista, como ele é maligno. O movimento feminista, no sentido de direitos iguais, de direito da mulher, é benigno. Mas quando o movimento feminista, as mulheres passaram a parar de pedir o direito de trabalhar, o direito de ganhar o mesmo que o homem, e agora elas querem ter o direito de andar nua na rua, o direito de tirar sutiã no meio da rua, o direito de andar, o direito de ser superior, ele é maligno. Veja que as coisas não têm um início agora, é lá atrás. Um pensamento errôneo, sem base bíblica, tirando a verdade de Deus, porque a verdade de Deus é que Eva é a primeira mulher. Vem a mentira e gera no mundo um movimento que agora faz com que as mulheres percam o sentimento de submissão ao marido. Abra sua Bíblia, Efésios. Efésios, abra sua Bíblia. O estudo tem que ser bem calmo para os irmãos entenderem. Capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 22. Toda igreja. 1, 2, 3. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque, vamos lá? Porque o marido é a cabeça. Espera aí. O marido é o quê? Isso está onde? Na Bíblia? Não é na Bíblia? Mas a novela, a televisão, o espírito de Lilith. Tudo tem um começo, né? Tem distorção. O movimento feminista dos anos 30, dos anos 40, nenhuma mulher foi assassinada. No movimento feminista dos anos 60, quando as mulheres passaram a enfrentar o homem por igual, o feminicídio é um dos maiores assassinatos no Brasil e no mundo. E a igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. O que se pregava há 20 anos, 50 anos, 100 anos atrás, tem que ser pregado hoje, porque é a palavra de Deus. E a palavra é que liberta, a palavra é que santifica. Sem palavra, você pode profetizar, você pode pular, correr no meio da igreja, mas o que faz o crente para o céu é um caráter na palavra de Deus. Palavra, palavra e palavra. Vamos ler, capítulo 5, versículo de número 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a quem? Assim também as mulheres sejam em tudo, sejam o quê? Você pode trabalhar e ganhar mais do que seu marido. Não é pecado você trabalhar. Porque eu vou ler aqui Provérbios, que a Bíblia ela vem antes do que o movimento feminista. A Bíblia, esse povo artístico, eles deviam ler a Bíblia. A Bíblia já dá direito e mostra uma mulher trabalhadora na lei. É obrigado um movimento baseado em uma doutrina maligna, que em vez de glorificar a Deus pelo que a mulher é, uma ajudadora, uma adjuntora, uma companheira que Deus tira da costela, agora vem a doutrina de uma heresia, colocando as famílias contra as outras, e isso tem entrado dentro da igreja, que é a célula mãe da sociedade. Mas o Espírito de Deus nos chamou para fazer a diferença. Quem diz amém, meus irmãos? Você pode ganhar mais que seu marido, mas ele é a cabeça da casa. Mas é machismo.
Deus é machista. Quem está dizendo isso aqui é Deus. Quem está dizendo isso aqui? Isso é palavra do pastor Francisco? Isso é palavra do pastor Jadson? Isso é palavra de quem, meus irmãos? De Deus. Eu me lembro de um casal que estava destruindo, se acabando mesmo, porque a irmã arrumou um emprego, e a partir daquele dia ela passava o cartão dela, comprava o que ela queria, ela entrava e fazia o que ela queria, e o irmão foi olhando e foi olhando. Eu tinha 14 anos, imagina um menino de 14 anos aconselhando um casal. E aí o irmão disse: eu estou fazendo o que aqui? Eu sou o que aqui? Você compra o que você quer? Você veste o que você quer? O dinheiro é meu. É assim que está na Bíblia? O Evangelho ensina isso aqui? A gente vai ficar com o movimento feminista ou a gente vai ficar com a palavra? Com isso eu não quero dizer que a gente também é um lampião de casa para achar que mulher é tapete, não. Eu quero dizer que a gente tem que viver na palavra, andando na palavra. Glória ao nome do Senhor, para que a sociedade veja em nós Cristo. Amém. Glória a Deus. Dá para dar glória com a palavra dessa ou está difícil? Versículo 25. Aí vem para nós: vós, maridos, amai quem? Como também o que? Veja no capítulo 23, capítulo 5, versículo 23, que a sujeição da mulher está ligada ao exemplo de Cristo com a igreja. Não é na depreciação de uma mulher. Eu sei que é difícil fazer uma receber um negócio desse hoje, mas fique quietinho e receba, que esse é o caminho do céu. Eu aprendi assim. Eu acho que os senhores também aprenderam assim. Ou eu estou pregando alguma coisa diferente aqui? Eu estou pregando a palavra. Quem diz amém, meus irmãos? Quer que ouça, quer que deixe de ouvir, mas está na Bíblia. Infelizmente, isso é polêmico que eu vou dizer aqui, mas até as igrejas estão deixando as esposas dos obreiros em um status que ela não tem diante da Bíblia. O espírito de igualdade é muito terrível. Ele é homem, eu também sou mulher. Ele é pastor, eu sou pastora. Não tem na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Pode alguém tentar botar, mas não dá. Pastor, diz, um chamou a uns para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas, outros para profetas. Não quero dizer com isso que a mulher não possa pregar, pode, mas conduzir a obra foi Deus quem determinou ao homem. Não tem na Bíblia, eu não posso dizer o que a Bíblia não diz, né? Quem diz amém? Amém. Aqui é na contramão, a gente vai remando na contramão da Globo, na contramão da escola. Aqui o negócio é na mão, só tem uma mão aqui, é a mão de Deus. Se andar na contramão de Deus, arrebenta casamento, arrebenta ministério, arrebenta tudo. Mas quem anda na palavra tem um caminho certo e um destino para o céu. Aí diz que nós, maridos, devemos amar nossas esposas também como Cristo, porque o exemplo não é o homem. Eu já disse, se você olhar para mim, você peca. O exemplo é Cristo. Amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja que a responsabilidade nossa é maior. Não está escrito aqui que a mulher tem que morrer por nós. Ih, rapaz. Mas está escrito que a gente tem que morrer pela mulher. Glória a Deus, aleluia. Mas tem uns cabos aí que quando a mulher faz raiva, se Jesus me deixasse viúvo, não agora só a mulher não agora não, que foi ela que Jesus lhe deu. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. A única vez que Deus se meteu nesse negócio de casamento, Adão botou o dedo assim e disse: a mulher que tu. Por isso que eu não acredito nesse negócio de profecia de casamento. Não existe isso. Tem gente que é levado
Eu já vi em círculo de oração, irmã pegar a mão da menina ali, botar na mão do caba. Oh! Não viveu um ano. Mas tem crente que, se o profeta disser assim, beba urina, me desculpa a expressão, ele vai lá e bebe. Não tem aqueles remédios doidos que os velhos ensinavam? Olha, pega a urina da vaca, passa no olho, aí o povo queria, passa lá. Não é, irmã Elza? Irmã Elza, eu sei que é. A infecção mental no cara assim. Ei, irmão, e tomar caldo de lagarto no salão, hein? Caldo de quê? De lagarto, De jacaré de parede, como diz o pastor, Deus me livre. Então veja, esse sentimento desta doutrina falsa levou à insubmissão. Jesus foi quem disse que a mulher tem que ser submissa ao marido. Foi Jesus. Mateus capítulo 19. Glória a Deus. Mateus 19. Glória a Deus, aleluia. Versículo 5. Portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua, e serão ambos uma só. E assim não são mais dois, mas uma só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Glória a Deus, aleluia. Quem lhe ajuntou com a sua esposa foi Deus. Aleluia. Tanto homem como mulher, vamos preservar nossos casamentos, porque foi Deus que deu. Mas infelizmente, o diabo tem achado brechas. Um dia desse, um pastor saiu chorando lá do gabinete, porque agora tem um estudo, né? Você faz um curso para evangelista. Aí a mulher tem uma entrevista separada do marido. Sabe aquela esposa de ovelha atribulada? Quando o pastor perguntou: seu marido tem condição de ser pastor? Eu me livre, ele não tem condição nem de ser marido, quanto mais pastor. Mas minha irmã, não, é o homem dentro de casa é um bicho, o homem aí começou. Tem que botar lá, reprovar. Vocês que são jovens, cuidado. A escolha é de vocês. Porque depois que pega o abacaxi, só quem descasca vocês. Nem Jesus descasca. E se separar sem ser por adultério, vai que o outro. Que é outro assunto, que é polêmico, mas não dá aqui. De casais que depois de cristão, o que foi do passado aqui não volta. Depois de cristão, entrou um negócio na igreja que agora adultera, casa com quem adulterou, entre em comunhão. E a gente não pode negar a comunhão para esse povo, porque a lei vai lá e apaga a gente. Mas o céu está vendo. E Jesus disse que aquele que casar com repudiado comete adultério. Então, esse estudo, você pode ouvir alguém lhe confrontar dizendo que Eva não foi a primeira mulher, e veio daí esse espírito de insubmissão das mulheres que tem trazido muito mal e aumentado o feminicídio no Brasil e no mundo. Mas vamos ficar com a palavra. Quem diz amém, meus irmãos? Cada um no seu devido lugar, fazendo a obra de Deus e sendo humilde. Porque para receber uma palavra dessa tem que ser humilde, irmão. Só recebe quem é humilde, para que o seu casamento viva bem. Tem um marido por aí que é terrível. Se a mulher comprar um negócio sem falar com ele, ela paga só tudo. E faça isso não. Honre seu marido. Honre ele. Honre ela. Eu tenho gente que é assim, enquanto a cana está toda arrumadinha, né? Depois que ele suga, ele quer jogar fora. Depois que ela suga, não, irmão, é até que a morte, se ele é encalacrado ou não, é com ele que você tem que morrer. Mas era tão bonitinho quando eu casei, mas ninguém fica bonitinho para sempre. Fica com ele, fica com ela. Seu casamento é bênção. Foi Deus que lhe deu. E você vai vencer no seu lar, em nome de Jesus. A outra questão está, para
em Gênesis. Que quem não crê na Bíblia fica querendo pegar algumas pormenores para dizer que a Bíblia mente. Capítulo 4. Quando Deus criou o homem, só tinha Adão e Eva, né? Eles tiveram quantos filhos? 2. Quantos filhos? Não foi 2? 2 filhos. Só 2 que foram mencionados pela Bíblia. 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel. No capítulo 4, no versículo de número 25 diz, a parte B: porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porque Caim o matou. No capítulo 4, no versículo 17 diz, e conheceu Caim a sua mulher, e ela o concebeu, e teve a Enoque. Esse Enoque aqui não é o que foi transladado, não. Aqui é o Enoque, filho de Caim. Esse aqui era desviado. Se só tinha Adão e Eva, Caim e Abel, com quem Caim casou? E aí, meu obreiro? Diga. É tempo. Com quem? Se chegar um herege para você e fizer essa pergunta, sim, você crê na Bíblia? Crê. Mas a sua Bíblia tem contradição. Por quê? Porque tem lá Adão e Eva, mas está dizendo que Caim e Abel, mas está dizendo que Caim casou com uma mulher. Que mulher é essa? Então sua Bíblia, ela não é verdadeira. E aí o crente, que às vezes não está seguro, não está lendo a Bíblia, olha a seta entrando. O pirão está na mesa. Não, fique quieto, você fique quieto. O negócio está aqui para lá. Com quem foi que Caim casou? Se só tinha Adão e Eva. Vamos ver alguns fatos bíblicos para nós entendermos. Diz que todos os seres humanos, eles são descendentes de Adão e Eva, não é isso? Deus fez de um só homem, Adão, todas as nações dos homens para morarem na face da terra. Vamos ver Atos 17 e 26. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Atos 17. Quer achar primeiro do que eu, pode ler? Que eu preciso encerrar. Deus só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dando ordenado os limites da sua natureza. De um só? E de um só fez toda a geração. De um só fez toda a geração da terra. Amém? Então todos somos descendência de Adão. E Eva se tornou a mãe de todos os viventes. Ou seja, Caim só pode ter casado com quem? Diga aí, Rainha. Diga aí. Não diga não. A gente precisa entender essas questões para a gente defender a nossa fé. Diga. Glória a Deus, aleluia. Pode dizer. A história é Caim casou com a terceira filha de Adão e Eva. Ela é Ada ou Ava. Adila. Isso é uma linha. Isso é uma linha teológica. Isso não quer dizer que é
a verdade pura. Mas se você observar Gênesis capítulo 5, versículo 5, Gênesis 5:5, o que é que está escrito aí? E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos. Eu disse no início que a Bíblia não está escrita cronologicamente. Adão viveu 930 anos. Nesta teoria citada pelo irmão aqui, Caim possivelmente casou-se 200 anos, com 200 anos de idade. Porque se o homem visse tudo aqui, um cara de 40 anos não era menino, era um adolescente. Era um adolescente de 60 anos. Então, existe essa teoria. Mas vamos para a Bíblia. Caim e Abel não eram os únicos filhos de Adão e Eva. Agora vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, versículo 1 e versículo 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim lavrador da terra. Quando Caim foi expulso onde vivia por ter matado seu irmão, ele disse: quem me encontrará? Certamente me matará. Capítulo 4, versículo 14. Vamos ler? E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face e me esconderei, e serei fugitivo, e nessa tradução está escrito aqui, vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matar? Se só tinha Adão e Eva, Caim e Abel, ele ia correr de quem? Nesse período de 930 anos, a Bíblia, ela não calcula filhas. E outra coisa, outro detalhe, os primeiros filhos, eles tinham a evidência. Ah, mas você diz, depois vai falar de Sete, mas Sete é o filho da bênção, é uma promessa de Deus. Então, os outros filhos não entram aí. Uma outra teoria que muitos falam é que Eva, após a queda, teve filhos que não estão datados aqui. Mas o próprio texto, a Bíblia explica, a própria Bíblia, no capítulo 4, versículo 14, diz que ele está dizendo que alguém me encontrar, serei fugitivo. É porque os seus outros irmãos já tinham povoado a terra nesse período de 930 anos. Deu para entender? Quem diz amém? Então, nesse interregno, nesse inteirinho, Adão e Eva tiveram filhos que se espalharam na terra. 930 anos é quase 1000 anos. Então, houve um povoamento. Aí você diz assim: então quer dizer que eles eram irmãos ou primos? Porque toda teologia ela não é exata. O irmão citou uma teoria, eu cito outra teoria, e no final nós dizemos, possivelmente, ou era prima dele, ou era irmã dele. Esta teoria, baseada no estudo bíblico, diz que era a terceira filha de Adão. Não temos total profundidade nisso, mas é uma das questões. Verdade é, qual é a verdade que eu absolvo disso aqui? É que já havia pessoas além de Adão, Eva, Caim e Abel. Como o assunto dos dois teve evidência, porque foi o primeiro homicídio. Tudo que é primeiro vira notícia. Quem diz amém? Então Deus resolveu colocar aqui. Vamos mais um pouco. De quem Caim estava com medo? A Bíblia
diz que Adão se tornou pai de filhos e de 5, versículo 4, Gênesis 5 e 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou. Esse e gerou não quer dizer que ele só teve filhos e filhas aqui, quer dizer que ele continuou gerando, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Adão depois que gerou Sete. Esse depois não quer dizer que ele gerou filhos depois de Sete, mas que os dias dele, depois que ele nasceu, ainda foi 800, né? 800 anos. 800 anos. Ele ainda tinha 130 anos na frente e fazendo menino. Glória a Deus, aleluia. É isso aqui. Agora, as doutrinas, as seitas, para distorcer, geram essa questão. Mas só aqueles dois, não. Um tempo não quer dizer. Quando você vê o primeiro dia da semana, você não sabe se era 1000 anos. Não era um dia de 24 horas, porque a terra estava em construção. No começo da história humana, não era incomum casamento entre parentes próximos. Por exemplo, Abraão, um servo fiel a Deus, se casou com a sua meia-irmã, Gênesis capítulo 20, versículo 12, porque ainda não havia lei. Gênesis capítulo. Aí alguém diz assim: Abraão mentiu. Foi uma meia, se existe uma meia mentira, ele omitiu a verdade. Gênesis capítulo 20. E na verdade, ela também, minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha, e veio a ser minha mulher. Não havia lei, por isso que era permitido. Só quando a lei mosaica foi escrita, séculos depois dos dias de Caim, é que esse tipo de casamento foi proibido. Levíticos, vamos ler a Bíblia, capítulo 18, Glória a Deus, aleluia. versículo 9. Levíticos 18 e 9. Levíticos 18 e 9. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou de tua mãe, veja que aqui já proibiu, nascida em casa ou fora da casa, a sua nudez não. Em outras traduções não tem relações, então cada tradução diz uma forma. Quem diz amém? Amém. Depois da lei foi proibido. Parece que no começo da história humana, os filhos e parentes próximos não tinham defeitos genéticos. Por que Deus proibiu? Porque com o pecado do homem foi casando primo, irmão, irmão, primo. Aí foi aparecendo todo tipo de defeito no homem, que era muito forte o sangue. Aí, como Deus não gosta das coisas, não gostava no Velho Testamento das coisas com defeito, aí Deus proibiu, para que acabasse, e foi misturando sangue e coisas tais que não dá para falar. A Bíblia fala de Adão e Eva e seus filhos como pessoas que realmente existiram. Além do livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés, existem outras listas genealógicas que mencionam o nome de Adão. Por exemplo, os historiadores Esdras e Lucas falaram de Adão como o primeiro homem, Gênesis 5, versículo 3, e 1 Crônicas 1,14, Lucas 3 e 28. Outros escritores da Bíblia falam de Caim como uma pessoa real. Hebreus, vamos ler agora. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Versículo 4. Acharam? Digam amém. Amém. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Se ele não fosse uma criatura verdadeiramente que existiu,
não seria registrado. 1 de João capítulo 3, depois de Hebreus, 1 de João capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então ele existiu. O que eu quero dizer com esses dois paralelos, esses dois ensinos? Vamos ter cuidado com as seitas heresias. Tem muito crente aí indo dormir 1 hora, 2 horas da manhã assistindo pessoas de vários tipos de seita. Se você não tem estrutura, irmão, você vai ficar embebedado. Como dizia pastor Manuel Marques, água de tingui, jogava dentro da água e o peixinho de barriga para cima. A gente tem que ter cuidado. A gente teve alguém que pregou aqui, falou um negócio aqui que eu não lembro. Na hora eu vi que não estava na Bíblia, o pregador que veio de fora. E eu não me lembrei, não anotei para ensinar o correto aqui. A gente tem que ter muito cuidado para não ser embaraçado com doutrinas malignas. Veja aí 1 Timóteo capítulo 6 para a gente encerrar. Versículo 3 e 5. 1 Timóteo capítulo 6, 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo número 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é o que? Soberbo. E nada o que? Mas delira acerca de e contendas de palavras, das quais nascem o que? Invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de quê? De ganho. É como estamos vivendo hoje, não é? As ovelhas viraram bancos particulares desses homens, que a gente tem que ter cuidado. Apartai-vos dos tais. Então vamos ter cuidado, vamos ficar firmes na palavra. Infelizmente existem crentes que passam 1 ano e não lê a Bíblia. Você é presa fácil. Você tem que ler. A Bíblia diz: persiste em ler e ensinar. Amém, meus irmãos? Nós precisamos aprender. Alguma pergunta? Pastor, em relação hoje em dia na graça, qual é o parentesco que é permitido casar? Na graça? Acho que não tem. Na graça não tem essa questão. O que há na graça é a moral. A lei moral, ela continua a lei moral. Se na lei de Moisés não era permitido um irmão com a irmã, na graça também não. Por quê? Porque a graça, ela passa pela santificação em Cristo Jesus. Então, se a pergunta, alguém pode perguntar: e primo de primeiro grau, primo de segundo grau? Aí não é irmão, é primo. Tem uns primos irmãos por aí, que aí é outra questão, né? Mas também que o pai, o irmão, a mãe de cá, irmão de lá, é primo irmão. Mas eu não vou polemizar aqui, é outra questão, que eu também acho que não tem. Na graça de Deus não há essa restrição moral. O que a graça proíbe é a imoralidade. Que o imoral, se vier para dentro da graça, está santificado pela graça e deixa de ser imoral. Quem diz amém? Entendeu que o homem casou ou com a irmã dele ou com a prima? Nós não podemos dizer. Alguém diz: não, Caim casou com a irmã. Eu não posso afirmar isso. Casou com a prima, eu não posso. Ou prima
Mais alguma pergunta? Não fique com dúvida não, porque senão você pode se embaraçar. Amém?